Bem-vindos a um programa Diálogo à Tarde na TVS. O mundo passa por mudanças com evidências expressivas nos países pobres, como é o caso de São Tomé e Príncipe. Essas mudanças têm reflexo nas políticas internas dos países, nas vertentes económica, social e política. Há muito a ser feito para definir uma nova ordem mundial que não prejudique o continente africano. A África é o centro de disputas entre potências económicas e políticas. Economias africanas dependem dos preços internacionais sujeitos às oscilações dos preços dos mercados. O setor produtivo africano é pouco desenvolvido em termos tecnológicos, numa altura em que se pensa desenvolver a tecnologia no continente africano. A África continua com fragilidades económicas, sua participação no comércio internacional é muito baixa e a atração de investimentos externos diretos ainda é limitada. Muitos discursos dos líderes africanos na 78ª Assembleia das Nações Unidas questionaram as políticas das grandes potências ocidentais impostas aos países africanos e que não se adequam às realidades do continente africano. Crises climáticas, por exemplo, a África é imputada, mas é um dos continentes menos poluidor. Para falar destas e outras questões, tem hoje como convidados Rafael Branco, embaixador de carreira, ex-primeiro-ministro, para citar apenas estes cargos exercidos por esta personalidade. Como disse também, tenho outro convidado, que é Romilson Silveira, jurista, advogado de profissão e presidente da Rede Pan-Africana da Juventude. Os telespectadores podem participar do programa ligando para os números 9858825, repito, 9858825 ou 9074862, repito, 9074862 e colocarem perguntas aos nossos convidados. Bem-vindos a este programa. A pergunta que se coloca: qual é a importância e o papel da África no atual contexto da geopolítica mundial? Obrigado pelo convite. Eu acho que temos que contextualizar o papel da África na nova ordem mundial que está em vias de formação. De facto, ao nível mundial, nós vivemos um momento de transição do poder e dispersão do poder. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o poder está em vias de deixar de estar exclusivamente naqueles que o detiveram durante muito tempo. Portanto, há uma transição do poder e há uma dispersão do poder. Contrariamente a um passado mais ou menos recente, onde havia ou duas potências que estabeleciam a ordem mundial, brevemente, transitoriamente, uma só potência, depois da queda da União Soviética. Estamos numa situação
em que o poder está disperso. Há várias fontes de poder. E isso cria oportunidades e desafios para a África. Em termos de poder, indiscutivelmente que em termos de segurança, em termos militares, os Estados Unidos é ainda a principal potência mundial. É o único país que tem capacidade de expressar o seu poder de maneira simultânea em vários países do mundo. Mas, economicamente, já temos um mundo que é multipolar, no sentido que há uma ascensão notória da China, temos a União Europeia e temos outros atores económicos que estão em condições de estabelecer algumas regras. E isso cria oportunidades, mas no essencial, essa é a minha opinião, o mundo continua a ser marcado por um norte que é desenvolvido, que impõe as suas regras, e um sul periférico que sofre as consequências Acha dessas que este regras. conflito agora no leste europeu terá alterado esta estrutura? Não altera. Primeiro porque a Rússia já não é uma potência dominante, é uma potência nuclear, mas em termos de manifestação do seu poder, ela está limitada à sua região. E depois o grande centro das disputas não está propriamente na Europa, está na região Ásia-Pacífico, onde temos a China, o Japão, a Austrália, a Índia e outros atores económicos muito importantes. Daí que eu acho que, enquanto continente, a África tem oportunidades que vão implicar lutas contra o que está estabelecido. Veja bem, qualquer ordem mundial tem instituições. E as instituições da ordem mundial que ainda existem são instituições que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial. A ONU, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o GATT, que agora é a Organização Mundial do Comércio. São essas organizações que impõem as regras. Mas essas regras já não têm nada a ver com a realidade dos países. Temos Inglaterra e França, que são economicamente muito menos importantes que a China, por exemplo, mas esses países têm assento no Conselho de Segurança. Temos outros países de importância económica, política importante, como o Brasil, como a Indonésia, que pouco se fala, como a África, como vários países no continente africano, que têm pouco a dizer sobre essas regras. E o Ocidente, o centro do poder, estabelece regras que são impostas a todos esses. Veja as cotas no Fundo Monetário Internacional. Não tem que ver com a potência econômica dos países, tem que ver com o passado que é de 1945. Mas agora, portanto, só para antes passar ao Romilson, a integração da União Africana no G20 e depois até que ponto o G77 mais China, que se reuniu recentemente em Havana, Cuba, poderá ser um contrapeso. Depois tivemos a reunião do BRICS na África do Sul, que pretende criar um banco no sentido de não, portanto, uma concorrência com o Fundo Monetário Internacional ou mesmo até o Banco Mundial. Até que ponto isto pode alterar? Eu creio que a nível dos 77 ou qualquer outros grupos, a dispersão e a aderência deles aos diferentes centros do poder não permite uma ação muito consequente.
Já os BRICS podem ser, sobretudo com o anunciado alargamento, podem ser um fator. Do Emirados Árabes Unidos, da Argentina, Arábia Saudita, do sobretudo, Egito. pode ser um fator de mudança. Isso porque, se formos observar a história, todas as ordens mundiais se basearam numa potência dominante que tinha uma moeda de reserva. Foi assim com os Países Baixos, foi assim com a Inglaterra, com a Libra, foi e continua a ser um pouco assim com os Estados Unidos, com o dólar. Isto dá um poder que nós às vezes não temos consciência. Os Estados Unidos, se precisam de dinheiro, imprimem dinheiro. Que os outros países confiam que esse dinheiro tem valor, tem uma garantia e fazem as suas transações em dólares. Mas hoje já temos um euro no espaço europeu e estamos a assistir a trocas entre países em moedas nacionais. China faz trocas comerciais com a sua moeda, e se o BRICS conseguem apresentar uma alternativa, o poder que o dólar dá aos Estados Unidos pode ser diminuído e nós podemos caminhar para um equilíbrio maior nas relações entre os países. Os Estados Unidos baseou toda a sua expansão no poder militar e no poder da sua moeda. Hoje, esse poder militar é questionado em algumas zonas e o poder da sua moeda está a ser desafiado por outros atores importantes. Daí que, se o BRICS conseguir formar uma frente em que, não sei se terá uma moeda, mas se conseguirem promover trocas comerciais baseadas em outras moedas que não o euro, nem podemos tão pouco assistir. dólar, pois. Podemos dizer. E há aqui um fator, só não é isso, não quero monopolizar, há um fator aqui na nova ordem mundial que há de surgir, que também não damos conta, que é o poder tecnológico digital. Hoje, empresas grandes de tecnologia têm capacidade de, com os dados que possuem sobre nós, sobre os cidadãos do mundo, que eles dão voluntariamente, têm capacidade de saber quais são as suas necessidades, têm capacidade de passar informação que não é verdadeira, têm capacidade de condicioná-la. Hoje falamos do papel da inteligência artificial e muito desse poder, contrariamente ao poder militar, que tem regras, ao poder econômico e financeiro, que tem regras, o poder digital, tecnológico, não tem regras, não há uma regulação desse poder. E isso é qualquer coisa que nós temos de meter na equação quando nós pensarmos numa nova ordem mundial. Romilson, enquanto jovem e como presidente da Rede Pan-Africana da Juventude, como é que vê toda esta alteração que assistimos hoje na geopolítica mundial? Antes de mais, obrigado pelo convite. Naturalmente que é sempre tanto difícil, ter qualquer consideração depois da explanação, e que é normal, do Dr. Rafael Branco. Nós, como dizia ainda há pouco tempo, o Dr. Rafael Branco, de facto estamos a assistir uma alteração na ordem política internacional. Durante algum tempo nós assistimos, o mundo praticamente era dominado por uma potência, e durante a Guerra Fria assistimos a Rússia e os Estados Unidos, e hoje temos outros autores internacionais a agirem, não é? E diferentes centros de poder. Bom, aqui de facto surge uma oportunidade para o continente africano,
nessa nova ordem mundial. Mas aqui temos a questão que a África precisa falar como um bloco único e coeso, o que não tem sido fácil. Há muitas vozes contra dentro do continente para que haja uma inversão e que a África possa falar numa única língua e uma única voz, mas é que internamente nós estamos, como posso dizer, estamos dispersos, né? Mesmo em diferentes regiões, há muitos conflitos em África e que não se consegue ainda encontrar solução para fazer face a estes conflitos que nós temos, mesmo aqui na nossa região, exato, na nossa região da África Central. E depois temos agora norte do Marrocos, norte da África, digamos, África Magrebina, que também vive uma intensa crise. Mas, não obstante isso, tem-se feito progressos, que é, por exemplo, o continente agora tem um espaço privilegiado que é na cadeira do G20, onde a África agora pode falar, exprimir as suas preocupações e participar no centro de decisão. Mas isso não é suficiente. Portanto, já se reclamava há muito tempo, o falecido presidente Mugabe sempre pediu reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ainda não se conseguiu a esse ponto, mas eu acho que o Rafael Branco fez referência aqui que as normas que adotaram para constituir estas instituições, próprias Nações Unidas e outras instituições, as instituições do Bretton Woods, não se adequam à realidade atual. Então é preciso que, de facto, faça uma reforma e que a África tenha um espaço privilegiado. Repara que nós estamos a falar de 54, 55 países e que, portanto, não consegue ter um lugar no Conselho de Segurança. Exatamente, essa questão eu gostava, portanto, de perguntar ao Dr. Rafael Branco, no quadro desta reforma que está em curso das Nações Unidas, se é possível a África conquistar um lugar de assento permanente no Conselho de Segurança. Eu não sei se é possível, eu sei que é absolutamente necessário e urgente. Nós temos um mundo que foi construído à imagem, com os valores e princípios do Ocidente. O mundo, contrariamente ao que o Ocidente pensa, tem outros universos, tem outros valores, tem outros princípios. E a contribuição que outras partes do mundo podem fazer a um mundo mais harmônico, mais justo, mais solidário é essencial. Portanto, essa é uma luta longa, mas eu não depositaria muita esperança no sentido de que um país africano no Conselho de Segurança iria mudar muita coisa. Sejamos realistas. Não, está-se a pensar a União Africana, não um único país. É a mesma coisa, porque o que é a União Africana, eu referi-se a isso, são vários países em várias zonas que, mesmo no quadro de organizações regionais que tinham um caráter primeiro econômico, hoje estão a ampliar para outras dimensões de segurança e defesa, nem aí nós conseguimos. Ouça, em muitos países africanos a moeda imperante é o franco francês. É um outro problema que nós temos. E sabemos o custo que para os países africanos dessa situação. Enquanto nos países não houver lideranças comprometidas primeiro com os seus povos e segundo com o destino comum da África, vai ser muito difícil vencer os obstáculos, porque
Hoje a África é um território de disputa. Vários países do Ocidente. Hoje a China é um ator diferenciado, mas é um ator importante em África, mas temos vários países, alguns baseados na dominação colonial e outros baseados em interesses econômicos que influenciam a política de cada país em si. E esses países que tomam decisões influenciadas do exterior raramente ou dificilmente vão aceitar um compromisso que una todo o continente. Daí que o problema da liderança em África seja um problema central, urgente, e se olharmos para a África, tantos planos foram desenvolvidos para a África, desde o Plano de Ação de Lagos, desde a Comunidade Econômica, Mercado Comum, e alguns desses defensores da unidade africana desapareceram por várias regiões. Vimos como é que o Gaddafi desapareceu, independentemente das avaliações que fazemos. Ele era um proponente de uma União Africana forte, desapareceu. Antes dele, Nkrumah, desapareceu. Em países singulares, alto-volta, como Sankara, desapareceu. Portanto, Sékou Touré, numa fase inicial, desapareceu. Portanto, desafiar a hegemonia de quem tem poder no mundo não é uma coisa fácil. Então, a questão que se coloca agora é estas alterações à ordem constitucional que nós temos vindo a assistir no nosso continente, nomeadamente no Níger, no Mali, no Gabão, Burkina Faso e Tchad, põem em causa estes desafios, estão a desafiar? Eu não sei, não quero fazer julgamentos precipitados, mas a verdade é que, em alguns desses países, a ordem constitucional era o quê? Era uma ordem baseada numa democracia de fachada. Os líderes que chegavam ao poder democraticamente ou através de eleições eram líderes apoiados, suscitados por atores externos, e uma vez chegados ao poder tinha muito pouco que ver com o destino dos seus países. Temos vários exemplos da África, de vários países que fazem eleições regularmente. Alguns ganham com 90%, 80%, etc., mas que no essencial, o essencial era mudar o destino dos seus povos e não fazem. Servem interesses externos e servem os seus interesses. E em alguns desses países que referiu, os novos líderes parecem ter, independentemente de terem surgido através de pôr em causa a ordem constitucional vigente, são lideranças que estão comprometidas, pelo menos nessa primeira fase, pelo menos através das suas primeiras ações, são líderes que querem pôr em causa o domínio dos seus países por interesses estrangeiros. Eu acho que isso é positivo. Não estou aqui a fazer uma apologia da maneira como eles chegaram ao poder, mas só estou a dizer que não podemos confiar nos méritos dessa democracia que importamos, que pusemos em execução no nosso país, sem pensar em realidades nossas próprias. Há um telespectador, antes, portanto, que coloca uma questão dirigida especialmente ao Dr. Rafael Branco. Quais são os benefícios que podemos ter com a nova ordem mundial? Talvez é a pergunta, portanto, genérica que este telespectador coloca.
Eu posso responder depois, eu queria fazer uma contribuição. Exato, pois. Sim. Sim. Relativamente à questão, Não. Ao outro raciocínio. sim, que estava a dizer. Bom, de facto, o Maximino havia colocado se de facto é um desafio Exatamente, pois. a essa conjuntura, a essa nova ordem mundial. Eu penso que sim, que repara que é uma nova geração, assim como foi em tempos Sankara, Nkrumah, toda essa juventude que defendia os ideais do panafricanismo e nacionalismo e tudo mais, há novos jovens, novas lideranças que estão a surgir em África, e essa é uma discussão que mesmo nós, a nosso nível, nos nossos encontros, temos tido esse sentimento de que é preciso haver mudança. Sobretudo, tomamos o caso particularmente das colônias francesas. Né? Estamos a assistir agora a uma reviravolta. Pois, mas eu falava da questão do desafio, porque olhamos para o caso da República Centro-Africana, que teve problema com a sua ex-potência colonizadora. Olhemos para o caso do Níger, olhemos para o caso do Mali, olhemos para o caso do Tchad e olhemos para o caso, e do Burkina Faso. São esses países e agora permite a entrada de uma outra potência. Há o receio de que isto poderá criar pistas para uma possível entrada da Rússia e mesmo a permanência dos Estados Unidos. Veja que estão no Níger, o novo poder quase não, portanto decidiu que o embaixador devia retirar-se do Níger e as suas forças, as forças militares, portanto, francesas estavam lá, ainda estão estacionadas, vai haver uma retirada gradual, mas os Estados Unidos mantêm, não é, a sua influência naquela zona. Portanto, é essa questão. Que leitura é que se pode tirar disto? Bom, o que eu penso relativamente a estes países, ou a África, né, e particularmente os países que estão nessa situação, e eu penso que a África não deve posicionar de um ou do outro lado. A África deve ter seu próprio posicionamento, né? Como já fiz referência, que deve falar numa única voz. O que, de facto, nós assistimos é que há retirada de um e há uma aproximação ao outro. Não é isso, eu penso que isso não seria o ideal para o continente africano, porque aqui continua sempre o jogo de interesse e, de facto, os interesses do país, ou que se deve normalmente olhar pela população, não é tido em conta. É sempre para satisfazer o interesse de determinados grupos ou regiões. E ainda assim, nesses países há diferenciamento em termos de tratamento. Para uns, aplica sanções e para outros não. Podemos olhar, por exemplo, o caso mais recente de Gabão. No início, a própria União Europeia e os Estados Unidos anunciaram que iam aplicar sanção ao novo poder instalado por causa da alteração da ordem constitucional, mas percebemos que isso não chegou a acontecer. Mas, num outro caso, o Tchad também não aconteceu, mas do caso do Mali, do Níger, de facto foi mais, ou aplicaram mesmo sanção ao novo poder instalado. Então, há uma dualidade de critério que não se percebe o porquê. Portanto, como eu disse, penso que a África não deve posicionar de um lado ou do outro, mas sim ter um posicionamento próprio
ter uma estratégia própria para o continente. Quer responder a pergunta do telespectador? Meu caro, o comportamento de um ou outro em relação a outros países explica-se muito facilmente. Interesse. São os interesses, sim. No caso do país nosso vizinho, o novo poder não ameaça os interesses instalados. Não ameaça. E mais, para muitos que apoiavam o antigo regime, a continuação do poder que estava era um embaraço. Portanto, para que a coisa seja mais facilmente digerível, esse afastamento até é uma coisa positiva. No caso do Níger, pelas declarações da nova liderança, há muitos interesses que estão ameaçados. E eu tendo a olhar para a relação internacional muito baseado na história, porque para mim a história explica muita coisa. E quando eu olho para a história, mesmo que eu questione a posição de alguns intervenientes na África, eu vejo que quando a África lutou pela independência, pela sua independência, quem esteve ao lado dos países africanos foi basicamente a China e a Rússia. E hoje há muitas narrativas a tentar dizer que a China é um colonial. Eu não sei. Eu não sei. É um novo colonizador, sim. O que eu sei é que a participação da China no desenvolvimento de África se faz através de uma maneira mais cooperante, mais respeitadora dos direitos. Eu não posso ler a mente dos dirigentes chineses, não sei o que é que eles pensam a longo prazo. Eu tento fazer análise no presente. É uma abordagem diferenciadora. É uma abordagem que lida com problemas reais. E eu não espero nenhum país, nem entre dois países pequenos, que um ajude o outro sem interesse. Nem um país abdica dos seus interesses, mesmo quando ajuda. A ajuda é uma ajuda interessada. E muitas vezes a ajuda é uma forma de perpetuar a dominação e os privilégios que existem. Que país, é uma pergunta que muitos pensadores africanos fazem, que país africano se desenvolveu com ajudas que recebe? Muitas dessas ajudas são muito importantes para aliviar situações de emergência, mas no essencial, tudo continua na mesma. Isto é, continuamos a produzir matérias-primas que exportamos e depois importamos nos termos de quem exporta os nossos produtos. E eu não estou a dizer que isto é uma decisão fácil, mas é uma decisão necessária. A África, como continente, tende a aproveitar todas as suas... O mundo precisa da África, pela juventude da sua população, pelas suas riquezas naturais, pelo seu ambiente ainda, eu não diria virgem, mas bastante pouco ameaçado pelas mudanças em algumas regiões. E veja uma coisa, falamos, o ambiente é uma causa mundial. Exato. Todos nós reconhecemos, precisamos proteger o ambiente. Sem o ambiente não há, poderemos estar condenados a desaparecer. Mas quem polui? Foi a África que poluiu. E agora querem que a gente adote políticas
antipoluição, protetoras do clima, sacrificando o nosso processo de industrialização. Quando foi a industrialização é que promoveu o avanço do Ocidente. Quer dizer, sejamos sérios. Mas então, perante essa situação, como sair disto? Não, temos que ser mais exigentes. Vocês poluíram, agora estamos a pagar todos, vocês têm de contribuir mais. Mas acha que na próxima Cimeira do Clima que vai ter lugar, suponho, no Catar. Catar não será no Catar, será em Dubai. Dubai, sim. Em Dubai, será possível a África vincar esta imagem? Eu acho que podemos vincar. Eu acho que podemos vincar, mas uma coisa é certa, quem tem dinheiro são eles, quem precisa de dinheiro somos nós, e muitas vezes nós contentamos-nos, ou temos que nos contentar com o que nos dão, não é? Temos que contentar com o que nos dão. Eu já participei em 2 ou 3 conferências climáticas sobre o clima. Bom, há muita discussão, muitos discursos poderosos, muitos compromissos, mas faça um balanço dos compromissos todos que foram feitos durante todas essas conferências e veja o que é que se realizou. E muitas vezes o Ocidente tem uma desculpa que nós damos, porque diz que a gente dá o dinheiro que damos à África é corrupção. Corrupção é uma coisa real, mas é uma coisa que joga contra nós nos 2 sentidos. Primeiro, prejudica os nossos países, porque os problemas não vão, o dinheiro não vai para onde precisa ir. E segundo, prejudica-nos porque é a desculpa que nós estamos a dar para não nos darem dinheiro com mais liberdade. Damos dinheiro, não põem dinheiro no orçamento, põem dinheiro através do projeto e olhamos para o projeto, olhamos para os projetos, uma grande parte do dinheiro dos projetos vem e vai, Para pagar os quadros expatriados. todas essas coisas, enfim. Mas há um ouvinte que tinha feito uma pergunta que Que benefícios é que podemos, ele está a situar concretamente São Tomé e Príncipe, poderá tirar desta nova ordem mundial? Acho que essa Primeiro, ainda não temos uma nova ordem mundial. Como eu disse no início, estamos num processo de transição da velha ordem para uma nova ordem que não tem contornos ainda definidos. Mas, de toda maneira, essa afirmação de África, a afirmação dos países periféricos que estão na periferia do sistema, se caminharmos para uma melhor distribuição da riqueza que é produzida no mundo, e se dentro dos nossos países houver lideranças que apliquem bem esse dinheiro, São Tomé e Príncipe, como todos os outros países, poderão beneficiar. Vejam como nós somos tratados. E eu falo isso com mágoa. Milhares de cidadãos fogem da África para a Europa por causa das situações que nós temos, por causa da pobreza que foi gerada por várias razões no nosso continente. Morremos no mar. Os asilos são difíceis de dar. E temos mudanças paliativas. Noutros países onde há conflitos, são dadas todas as condições. O montante que se gasta a prestar solidariedade entre europeus e coisas não é nada comparado. Sim, assistimos agora com a questão do conflito no leste europeu com a Ucrânia. Portanto, eu acho que nós temos que começar a ser mais realistas, e não ficar embalados por discursos, só pelos discursos. Exato. De acordo com algumas projeções, a África será a região do mundo que vai continuar a manter taxas
de crescimento demográfico até ao final do século XXI, marcando um crescimento considerável. Até que ponto este crescimento demográfico pode ser um denominador fundamental para o desenvolvimento do continente africano, olhando para as suas diversas fragilidades? Mas aí, mas é justamente isso. O Dr. Rafael Branco já havia feito referência quanto a essa questão da juventude que o continente tem. É disso que nós estamos a falar. Portanto, a África é um continente jovem e, naturalmente, podemos ainda considerar até certo ponto, não é? Podemos ainda considerar até certo ponto, tanto com aspas, virgem, porque anda muito a ser explorado. Mas aí está, é preciso que haja investimento. É preciso que haja investimento, sobretudo na educação. Incorporar as novas tecnologias, que não pode estar de fora. Por outro lado, temos a questão da inteligência artificial, que é muito pouco falado no continente. Portanto, sim, esse dividendo Mas demográfico... essa inteligência artificial não vem pôr em causa o potencial do capital humano? Não. Por quê? Porque é preciso investir nesse capital humano para lidar com essa inteligência artificial, porque é um complemento, até certa forma vem ajudar. Mas quando a África tem problemas de desemprego e uma série de coisas com o desenvolvimento da inteligência artificial pode pôr em causa algumas questões, portanto, no continente africano. Não, eu não acredito que seja possível, tendo em conta, como estávamos aqui a ver, é que a África há muito ainda para ser explorado, naturalmente. Então, a inteligência artificial é uma realidade que já para quase todo o mundo, e a África não pode, de maneira nenhuma, ficar por detrás. Mas não se pode também descurar o capital humano. Portanto, como eu estava a dizer, é preciso que se faça um investimento, que faça reforma a nível no setor da educação, né? E no outros sectores. E, portanto, é uma oportunidade que a África tem em relação a outras regiões, outros continentes, que o caso da Europa, que está a ser tanto envelhecida. Nós hoje estamos a falar da questão da nova ordem mundial. Os telespectadores podem participar do programa ligando para os dois números 985-8825, repito, 985-8825 ou 907-4862, repito, 907-4862, e colocar perguntas aqui aos nossos convidados. Não sei se o doutor quererá referir a questão do crescimento demográfico. Do crescimento é, sem dúvida, algo de positivo, algo que pode servir como um instrumento de transformação do nosso continente. E quando olhamos para a história, vemos todos os países que chegaram a uma posição de supremacia. Primeiro tiveram o poder militar, e isso facilitou muitas coisas, mas depois começaram a investir em educação, em tecnologia, no comércio. E nós, todo esse potencial que a África tem em termos de recurso humano, pode ser anulado se não houver um investimento na educação. E é por isso que a educação, entre todas as prioridades, é uma prioridade essencial para os países africanos. E mais, essa juventude africana tem
uma enorme capacidade de se adaptar às novas tecnologias. Em muitos países africanos, há jovens africanos, jovens empresas africanas a fazer coisas extraordinárias. Mas muitas vezes esse esforço de inovação e transformação tem uma barreira. Que é investimento. Os Estados muitas vezes não apoiam isso. Segundo, o investimento estrangeiro é caro e muitas vezes condicionado por eles e por nós, porque os nossos regimes políticos não são amigos do investimento privado. Privado nacional. Privado nacional, e muitas vezes as barreiras do comércio. Se um país africano, Ruanda, fabrica telemóveis, por exemplo, esses telemóveis não se encontram, muito dificilmente estão espalhados por todo o continente, por barreiras comerciais, não comerciais, pela enorme propaganda que eles têm enfrentado dos gigantes da tecnologia. Portanto, enquanto há soluções... Mas uma das soluções seria, por exemplo, a questão do comércio inter-africano, que os países já assinaram este acordo, seria uma das formas de evitar isto? A integração econômica africana é essencial. Eu sou daqueles que acredito que sem um mercado livre dentro da África vai ser difícil. Há muitos países, eu nem falo de nós que somos ilhéus, há muitos países que têm déficit, por exemplo, de energia, que é essencial ao desenvolvimento, mas tem ao lado países com capacidades de produção ou que já produzem muita energia que podia ser. O sistema de transportes. Olhe para nossas fronteiras entre Benin e Nigéria, entre vários países. As dificuldades que os empreendedores têm de alargar o seu mercado por causa das barreiras que os outros Estados impõem. Portanto, se o mundo não está muito favorável, nós podemos fazer muito mais entre nós para que as coisas sejam mais favoráveis. E depois nessa coisa de demografia, mais tarde ou mais cedo, é isso que acho hipocrisia um pouco nisto, porque o Ocidente precisa de manobra nossa, da África, dos países árabes, dos países asiáticos, porque eles estão a envelhecer a um ritmo bastante acelerado e a taxa de substituição de novos por velhos é muito baixa. E a inteligência artificial, se vai prejudicar alguém, deve prejudicar em primeiro muitos habitantes do Ocidente do que propriamente o continente africano. Nós. E depois, relativamente àquilo que o Dr. Ravel estava a dizer, não basta que a gente adota novas políticas, faça novas recomendações, até porque isso existe e muitos planos já foram ver. Por exemplo, o novo acordo de livre comércio africano, ainda são poucos países que aderiram. Vê, antes mesmo deste novo acordo, nós temos o acordo de Yamoussoukro, Abidjan, Costa do Marfim, de espaço aéreo africano. Depois também temos dificuldade. O NEPAD. Pois, então, se nós não conseguimos ultrapassar essas barreiras, é quase que impossível então, termos uma voz a nível internacional. A diversidade e a pluralidade em África é um obstáculo? Diversidade é uma coisa boa. E eu, a nível pessoal, quando se fala muito de democracia e outras coisas, pluralidade para mim é essencial. Pluralidade quer dizer que eu aceito conviver
com outros, reconhecendo que eles são diferentes de mim, que eles pensam diferente de mim e que isso me enriquece. Portanto, eu acho que diversidade para nós é uma coisa boa, mas isso é complexo. Veja bem, nós na África Central, nós temos das trocas comerciais mais baixas de todas as zonas econômicas existentes. Por quê? Porque não há diversidade. Nós somos um país essencialmente agrícola, Camarões tem muita produção agrícola, como não há industrialização, a industrialização muito baixa, os produtos não são muito diferenciados e mais do que isso, não são muito competitivos. É verdade que o Camarões, por exemplo, produz muito produtos agrícolas, que chega a Gabão, chega a outros países, Guiné Equatorial e Guiné Equatorial, não sei o que mais, mas as dificuldades de transporte e todas as outras tornam este potencial quase nulo. Mas essencial para mim é a falta de processos de transformação. Porque se eu produzo aqui banana, se não tem transporte, essa banana, quando chegar a outro país, já não está. Está toda ela amadurecida. Se eu tivesse capacidade de transformação em larga escala, muitos dos produtos que eu produzo aqui podiam chegar a outros países. Mas eu volto à questão da liderança, porque para que essa cooperação, essa inserção econômica, regional, subregional, regional se faça, é preciso que os países tenham uma nova noção de soberania. Nós estamos agarrados ao conceito de soberania do século XVII. E soberania para muitos líderes africanos é muita coisa, é muito importante. É que garante que eu mando na minha casa e não quero saber de ninguém. Eu aqui é que mando. E enquanto nós não pode haver cooperação sem que a gente abra espaço para que a nossa soberania se encontre com a outra, a gente encontre um caminho comum de interesse. Quando se fala, portanto, neste aspecto, tem a ver com a interdependência. Sim, isso é outra história, né? Nós vivemos num mundo, isso é verdade, onde há interdependência complexa. Todo o país depende. Hoje não há um país que se possa dizer que eu sou completamente autônomo de todos os outros. Em alguma coisa ele depende do outro. Nos países mais industrializados não tem lítio. Lítio está na África, em outros países. Não tem cobre, há uma série de coisas. Eles dependem. Há países industrializados, estamos a ver isso hoje, que precisam do combustível fóssil ainda, do gasóleo, da gasolina, do gás, que eles não têm. Portanto, a interdependência é uma realidade deste mundo. Só que esquecemos que essa interdependência é assimétrica. Quer dizer, eu estou dependente do Maximino, mas eu tenho qualquer coisa que o Maximino precisa. Nossa situação não é igual, porque o Maximino tem recursos, poder econômico, não sei o quê, para me impor o preço daquilo que eu lhe dou. Porque pode dizer, olha, você não me quer vender, eu vou procurar outro. Exato. E eu tendo a aceitar os seus termos, porque eu preciso de viver. E então, muitas vezes falamos de interdependência, esquecemos que de um lado e outro o poder que cada um tem é diferenciado. Quem está no norte desenvolvido industrial é dependente de nós, mas ele tem mais poder que nós. Veja o que é que aconteceu com o primeiro embargo petrolífero, 72, 73. Os países árabes e os outros produtores tinham todo o petróleo. O Ocidente precisava desse petróleo e tinha dinheiro. Aquilo não demorou muito tempo. Por quê? Porque se os países árabes não vendessem
o petróleo ao Ocidente, não tinham dinheiro para satisfazer as suas necessidades internas. Então, é assim de interdependência. E vamos, tanto nessa interdependência, olhando para o continente africano, que naturalmente chega a estar um bocado à margem disto. Sim, até certo ponto podemos considerar. É o exemplo que foi ilustrado aqui pelo Dr. Rafael Branco. Naturalmente, nós temos um país extremamente rico, como é o caso do Congo, mas que não consegue, naturalmente, impor preço das suas riquezas. Aliás, está toda a gente no Congo à procura de recursos. Não falamos de Congo e falamos de outros países e outras regiões africanas que possuem imenso. A República Centro-Africana é uma delas, mas que não tem capacidade para, pese embora ser dependente, e não tem capacidade para impor, estabelecer o preço que queira vender, o preço estabelecido no norte. Exato. E também há a afirmação de alguns especialistas em geopolítica que afirmam que a África está desqualificada e é mais um sujeito do que um autor, apesar da sua potencialidade económica. Concordo com esta afirmação? Como eu disse, para mim há um centro, que é no norte. Não é bem norte, porque temos países como a Austrália, que pertencem ao norte, e há um sul subdesenvolvido e periférico. Hoje nós estamos na periferia do sistema do poder mundial. E isso é qualquer coisa que nos afeta negativamente, porque não temos capacidade. Ele mencionou o Congo. O Congo é capaz de ser um insulto à natureza pela quantidade de recursos que tem. Tudo que nós podemos imaginar de recursos, o Congo tem. Mas desde a independência do Congo, que ele não consegue unificar verdadeiramente o país. E não é porque os congoleses têm a sina de não se dar. É verdade que há diferenças tribais, étnicas e outras, mas o interesse do exterior alimenta, promove e intensifica essas divergências, no sentido de que o país tenha uma postura nacional baseada na melhoria e no melhor aproveitamento dos seus recursos para o bem das suas populações. Teve lá um presidente que era muito africanista, vestia-se como africano, era o maior propagandista do panafricanismo. Está a falar de Mobutu. Sim, que estava ao serviço, claramente, do Ocidente contra países como Angola, que estavam a lutar pela sua independência. Então, eu não sei, eu estou a voltar muitas vezes à questão, à palavra liderança, mas eu acho que a África precisa de líderes comprometidos com o desenvolvimento dos seus povos do continente. Enquanto isso não for estatisticamente relevante, não vamos conseguir. Temos aqui hoje um líder que não sei o quê, tivemos Mandela na África do Sul, depois foi-se embora, tivemos Sankara, tivemos uns outros, mas eles são sempre em número inferior aos outros. Outras lideranças. É o que eu ia dizer. Isso precisa de ser um sentimento coletivo. O que temos assistido são alguns casos isolados,
não é? Por exemplo, nós vimos o discurso do presidente da Guiné, Conakry, não é? Que foi bastante incisivo quanto à política do Ocidente em relação à África, e a frase que citou de um especialista geopolítico, qualquer coisa de é uma situação que é criada. Bom, muitas vezes pode nascer a nível interno, mas é uma situação criada, e a África é justamente visto dessa forma, que é projetada assim, não é? Repara que o presidente angolano falou do mão invisível. Retenha o teu raciocínio. Temos um telespectador em linha. Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde, sim. Sim, eu queria participar um pouco sobre a questão que estamos a abordar. Antes de mais, como é que se chama o seu nome? Chamo Bruno dos Ramos Domingo. Bruno? Dos Ramos Domingo. Ok. Também pode. A sua pergunta. Sim, eu queria apoiar um pouco com a afirmação que estão a dar. Assim, quanto à questão a respeito da afirmação que estamos a ver, nós sabemos que a África em si, ela é um pouco rica. Mas eu penso que os próprios dirigentes da África é que precisa de uma união. Por que digo isso? Porque estamos a falar, o senhor Rafael falou muito sobre a educação, e já fizemos muita campanha, no mundo da África a falar sobre a educação, mas parece que está estaca zero. Tudo continua a mesma. Então, se nós continuarmos, a opinião que estou ouvindo aqui, o senhor Rafael, tanto o outro que está ao lado, eu gostei muito. Mas eu quero que isso não fica só na conversa, mas que isso também fica na prática. Porque simplesmente ficar lá sentado e falar, abordar e não resolver nada, para mim, não faz nenhum sentido. Sim. Essa é a minha afirmação. Obrigado. Muito obrigado, telespectador Bruno Domingos. Bem, a dizer que é preciso a união dos dirigentes africanos e que realmente deve-se dar muita importância à educação. Portanto, é um compromisso da maioria, se não quase todos os países africanos, mas com alguma diferença. Nós, pelo menos, atingimos a meta da inclusão. Agora, falta-nos a meta da qualidade. Não há como. A educação é inevitável para, aliás, se olhar bem para os países que são desenvolvidos, são países que apostam severamente na educação, nas tecnologias, onde há credibilidade a nível institucional, onde jovens têm apoio e incentivos para colocarem suas ideias e projetos em curso, né? Tem financiamento e, mais do que dinheiro, tem acompanhamento, tem toda uma estrutura que lhes permite desenvolver as suas capacidades. Portanto, nós, África, no seu todo, ainda tem um percurso a fazer. E claro que temos que insistir na educação. Repara que os países, se nós olharmos para as 10 primeiras universidades no continente africano, nenhuma delas estão, digamos, por exemplo, não temos nenhuma, só para ilustrar um caso, não temos nenhuma na lusofonia, entre as 10 primeiras, ou mesmo a nível da francofonia. Estão sempre, ou são os anglófonos, ou a África magrebina, que chamamos o Marrocos, o Egito, por aí. Então a educação é crucial. Mas eu estava a terminar relativamente à frase que falava que a África era vista como um autor, apesar da sua passivo, né? Sua E é normal, é uma situação que se cria e que se coloca o continente de forma com que
não possamos exprimir e ter uma voz mais ativa. E esse fator de desestabilização dentro do continente, a tal mão invisível que o presidente angolano referiu tanto na Assembleia das Nações Unidas. Não Ela sei se existe, o é doutor real. poderá dar alguma resposta Sim. ao telespectador Bruno. Sim. Temos de Domingos. olhar um pouco mais profundamente para essa questão de educação. Temos mais um telespectador, aguardo só. Boa tarde. Boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, sim. O seu nome? Chamo do mais. Maíto? Sim. Sim, então onde é que reside? Mas de Deus. Então, Maíto, a sua pergunta. A pergunta, o caso está a dizer sobre. Principalmente em nosso país, em São Tomé, que estamos nele. Não desenvolve por simplesmente os mais velhos não, quer dizer, não criam políticas de ajudar os pequenos. Por quê? Os mais velhos têm negócio com dinheiro que pode fazer qualquer uma coisa, mas os pequenos vão vir montar um negócio, alguma coisa que os mais velhos têm. E os mais novos não têm autoridade. Por quê? Porque não consegue passar porque o mais velho arranja uma barreira aí. O que o mais velho tem que fazer, os mais velhos do país, tem que unir, ter empresas grandes, ter potência de fazer prédios que eles fazem em Portugal e outros países, para eles fazerem aqui, criar empresas aqui e pagar jovens salário que jovem consegue tomar dinheiro, consegue comprar o que eles querem. E o país vai desenvolvendo. Porque um jovem surge do nada, não, porque ele vai vender para quem? Se os mais velhos que têm tanto dinheiro têm a mesma empresa. Ok. Maíto? Sim, é a sua pergunta, não é? Sim. Então, muito obrigado pela pergunta, esperando que a resposta seguirá. Não sei se vai continuar o seu raciocínio para dar... Sobre educação. Eu gosto de falar educação um pouco. Educação nacional. Nós, quando eu andava na escola primária, século passado, eu tinha de aprender todos os rios de Portugal. Eu tinha de aprender os caminhos de ferro, até hoje não fica na cabeça, o comboio sai de Lisboa, passa não sei quem, entroncamento, não sei quem, Vila Franca de Xira, tinha de saber isso do cor. Não basta ter a escola, não basta ter manuais, que não temos, não basta transmitir conhecimentos. Isto é importante, mas o conhecimento tem de estar enraizado na história, cultura nacional, no nosso caso, africana. Nós somos educados com valores, com princípios, não sei o que, do Ocidente. Os professores são educados assim, nós professores somos educados assim, nós ensinamos os alunos assim, os alunos que se tornam professores ensinam outros alunos assim. Nós desconhecemos, eu já vi alguns inquéritos vossos assim de rua, desconhecemos o continente em que vivemos. Desconhecemos a história do nosso país, a história do nosso continente. Adotamos valores, e eu não estou a falar da juventude agora, eu estou a falar de gente de minha idade ou próxima da minha idade. Nós estamos formatados
por valores, princípios, referências do exterior, do Ocidente, onde nós... E produzimos, a África produz muita gente, produz cérebros tremendos, que vão acabar nos centros de investigação nas universidades do Ocidente. Né? Porque eles estão formatados para isso, uma das razões. E segundo, porque não há condições para aqueles... temos que investir na qualidade da educação, professores, condições, mas temos de investir na qualidade dos conhecimentos que são transmitidos. Esse é que é difícil, é mais fácil adotar um manual de Portugal, que fala português para aqui, mas atrás do manual, mesmo de matemática, está lá valores, princípios que não são nossos. E nós ensinamos as nossas gerações, eu fui ensinado assim, e durante muito tempo eu também pratiquei isso. Então, temos de olhar para isso de maneira mais profunda. Não é só... E o Maximino disse isso, né? Temos um elevado grau de inclusão. Inclusão, pois. Né? Mas temos gente que tem educação, que está formada, mas que são uma espécie de analfabetos funcionais. Não conseguem fazer nada com aquilo que se aprende na escola. E por várias razões que não compete aqui dizer, o ensino técnico ficou com um carimbo de ensino superior, inferior. O ensino que é bom é o ensino que liceu, não sei o quê, ensino secundário no liceu, depois universidade. Veja os cursos que nós temos aqui. Eu trabalho numa universidade. São cursos de papel e caneta. A maior parte deles. Feitos com manuais e coisas que vêm de fora. Então, esse processo de educação é um processo complexo e que não pode estar ausente da sociedade e dos valores que a sociedade transmite. O Maximino não apanhou isso, mas eu cresci num momento em que cresci com a educação da mãe, mas havia algumas regras básicas. Havia coisas que nós não podíamos fazer. Até de comportamento na rua, onde fazíamos necessidades, essas coisas todas. E hoje a sociedade perdeu, como um todo, perdeu a capacidade de ensinar e instruir. Não é um problema fácil, não é um problema que a gente deve entregar ao ministro de Educação. Mas é possível inverter isto ou resgatar esses valores? Eu sou daqueles que acreditam que não é impossível. Para mim, não existe impossível. Impossível existe para aqueles que não tentam. E eu acho que é possível, e nós temos aqui massa humana capaz de promover esse resgate. Tínhamos de estar todos do mesmo lado da canoa, mas eu não quero entrar por aí. Obrigado. Bem, estamos na sequência próximos daquilo que eu estava a dizer, do fim do nosso programa. Bem, sim. Eu estava a dizer, na sequência que estava a dizer o Dr. Rafa Branco relativamente à questão da educação. De facto, temos um sério problema, é que ao longo dos anos estamos a produzir, de facto, analfabetos informais. E depois esse é um caso particular nosso, relativamente ao ensino sobre questões a nível do continente. Bom, independentemente de alguns que vão e que ficam, internamente no continente também produzimos bastante.
Mas no nosso caso particular, de Santo Tomé, nós não exploramos absolutamente nada. Não se conhece nenhum pensador, quase que nenhum pensador africano, não são referências para os professores não mencionam isso para os alunos, não há absolutamente nada. Eu, na primeira vez que saí de Santo Tomé, sozinho, estava já numa missão, eu senti-me completamente nu. Porque foi um choque completamente, porque tipo, vivo num continente, num país africano, mas que não é necessariamente africano. Portanto, foi um choque de cultura, hábito, tudo. Mas é porque dentro do continente também se consome aquilo que vem de fora, que não é mau. Mas podemos conciliar os dois e produzir o nosso. Santo Tomé, por isso em particular, estamos muito distante, muito distante. Bem, chegamos ao fim. Quero aqui agradecer ao Dr. Rafael Branco, embaixador de carreira, e já citamos aqui alguns cargos que exerceu, inclusive esteve na CPLP, esteve também nos Estados Unidos da América, etc., muitas outras funções. Também agradecer aqui Romilson Silveira, presidente da Rede Pan-Africana da Juventude. Hoje falamos da nova ordem mundial, focalizando o aspecto do continente africano. Como sabem, é um tema apaixonante e que se pode falar por muito tempo. Acho que podemos voltar numa outra ocasião, falar, portanto, desta questão, e agradecer aqui aos telespectadores que nos acompanharam, essencialmente aqueles que interagiram connosco, nomeadamente Bruno Domingos e Maíto, que falou a partir da Madre Deus. Muito obrigado.